E o nosso vídeo de hoje é para te dar 5 dicas para você se tornar mais independente. Porque quando você se torna independente, você fica livre. Quando você é livre, você se torna a sua melhor versão. Você se torna feliz, você se torna leve. Já uma pessoa que é livre e é infeliz, se viu, meu filho, viu raridade na vida. Então, bora lá. Das coisas que vai lhe deixar mais independente é a sua autorresponsabilidade sobre as coisas que lhe acontecem na vida. E aí é um assunto que eu toco bastante, porque é um dos primeiros passos que você precisa dar para criar a vida dos seus sonhos. Por quê? Porque enquanto eu não me autorresponsabilizo por tudo que me acontece, eu responsabilizo o outro. E aí, se eu responsabilizo o outro, eu estou sempre na mão do outro. Como é que eu vou ser independente se a culpa de tudo que me acontece é de fulano, é de cicrano, é de governo, é de marido, é de esposa, é de filhos? Certo? Faz sentido para você isso que eu estou dizendo? Então, a primeira atitude que você tem que tomar é a autorresponsabilidade. Tem algo na sua vida que não está lhe agradando, que você não gosta, que você gostaria que fosse diferente? Então, o que você agora pode fazer para mudar isso? Certo? Então, bora lá. Nossa segunda atitude é você conhecer a si mesmo. Você vai compreender que praticamente conhecer a si mesmo, se autorresponsabilizar, vai resolver qualquer outro assunto na sua vida. Porque assim, o que a gente vai atraindo para a vida da gente, que a gente não sabe por que aquilo chegou, vem de não se conhecer, vem de não entender por que determinada coisa, determinada situação se apresentou na sua vida. Que muitas vezes são frutos do que você acredita, são frutos de bloqueios emocionais que você tem, são frutos da lente que você usa para enxergar o mundo. E você só muda a situação lá se você começar a se conhecer aqui. Então, a partir do momento que você compreende quais são as coisas que te bloquearam até aqui, você compreende como é que você muda a situação lá. Tá vendo como é preciso se conhecer para ter independência? Imagina que se você não se conhece, você sempre vai ficar preso aos seus sentimentos e às suas emoções e os seus pensamentos. Aí a gente se torna nesse momento que a pessoa se torna cárcere de si mesma. A pessoa vive dentro de uma prisão que é ser ela mesma, de estar aprisionado ali, sendo controlado pelos seus pensamentos e pelos seus sentimentos. Por quê? Porque não conhece a si mesmo, e por não conhecer a si mesmo, não é verdadeiramente livre. Então, o nosso terceiro passo é, eu tô olhando aqui no caderno mesmo, tá? Porque eu anotei, para não me perder. A nossa terceira atitude para termos mais independência é ter clareza de onde você quer chegar. Imagine que, por exemplo, você vai para uma academia. E aí, chegando lá, você não sabe o que é que você quer. E aí o professor diz assim, Elizabeth, e aí, você vê qual é o seu objetivo de estar aqui? Não sei. E aí, se eu passar 1 mês, 2 meses, 3 meses e nada mudar, ou eu perdi 1 quilo, vamos lá, 3 meses de academia e eu perdi 1 quilo. Eu já alcancei meu objetivo, não? Porque eu não tinha nenhum. Eu não tinha clareza do que eu queria, então qualquer resultado tá bom. Ou se eu engordei, qualquer resultado tá bom, já que eu não esclareci para mim mesmo aonde eu queria chegar. E aí, sempre que eu falo de clareza, eu tenho que citar aquela frase da Alice dos Países das Maravilhas, né? Que o coelho pergunta para ela: para onde você quer ir, Alice? E ela diz: não sei. E ele responde: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar lhe serve. E é assim. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar que a vida te levar vai estar ok, você não pode reclamar. Já que você não traçou esse objetivo na sua vida. Então, tenha clareza. Por exemplo, quero ter sucesso na vida, mas o que é sucesso para você?
A minha definição de sucesso pode não ser a sua definição de sucesso. Às vezes, sucesso para uma pessoa é ter a sua casinha lá no interior, ter a sua plantação, poder cuidar dos seus bichinhos, seus gatos, suas galinhas, entende? Para mim já é ter qualidade de vida, ter tempo com meus filhos, trabalhar fora, mas ter tempo, esse tempo de qualidade com eles, que é imprescindível. Para outros seria não ter filhos e poder viajar bem muito. Você tá vendo como tudo a gente tem que ter clareza? Porque senão fica difícil até das coisas chegarem até a gente. Se eu digo, eu quero ter sucesso, sim, mas o que é sucesso para você? Eu quero ter muito dinheiro, sim, mas o que é muito dinheiro para você? Muito dinheiro para você pode ser 10 mil reais. Muito dinheiro para o outro pode ser 100 mil reais, 10 mil reais é uma merreca. E nisso a gente tem que definir, tá certo? Nossa quarta atitude que devemos ter é essa aqui não é para ser, é para ser independente, mas é para ser, é para ser, é por isso que eu disse que esses passos, eles são para a vida toda, que é, você não consegue ser independente. Quando eu falo de independência, eu estou falando também da questão de ser emocionalmente independente. É você não querer, parar de querer agradar as pessoas. Querer agradar todo mundo é frustrante e é cansativo. Você não vai conseguir alcançar esse objetivo. E aí, muitas pessoas não saem do lugar com eu, e aí era uma coisa que era minha também, tá? De eu não fazer as coisas com medo do que as pessoas iam falar. Ah, mas eu não falo perfeitamente. E imagina aí que a gente cria mil e uma situações na cabeça que o fundo, no fundo, no fundo era: eu não vou agradar todo mundo. Alguém vai dizer que meu vídeo não é bom. Alguém vai dizer que eu não me expresso bem. Alguém vai dizer que eu falo muito. Alguém vai dizer que eu falo pouco. Alguém vai dizer que eu isso, eu aquilo. Entende? Então procure a raiz lá do que você deixa de fazer na sua vida. Se a raiz não é porque você, de algum modo, está querendo agradar demais as pessoas, mas você tem que colocar na balança que se você deixa de fazer os seus sonhos, buscar seus objetivos porque quer agradar o outro, é muito frustrante para você, cansativo e impossível. Você nunca vai chegar lá. Então pense bem, porque quando a gente fala assim, eu tenho uma preocupação de que vocês entenderem tudo dentro dos extremos, e não é dentro dos extremos. Não é agora que eu vou virar uma pessoa egocêntrica, não quero agradar ninguém e vou dizer não para todo mundo, mas é buscar o bom senso. E dentro desse bom senso, sim, ser sua prioridade. Se você está sempre abrindo mão, sempre abrindo mão, sempre abrindo mão, às vezes e muitas vezes, de quem você é. Porque quem você é incomoda o outro. O outro tem um ideal na cabeça de que a pessoa deve se comportar assim, de que o parceiro deve se comportar assim, de que a parceira deve se comportar assim. E esse ideal, como é um ideal e a gente cria um ideal perfeito na mente da gente, vamos supor, para que vocês compreendam o que é que eu tô querendo dizer. Eu criei um ideal do que é ser um marido na minha cabeça, certo? Mas esse ideal é meu. O meu marido não tem esse ideal. Esse ideal que eu crio na minha cabeça de como isso deve ser é um ideal perfeito. Imagina como seria frustrante para ele querer alcançar esse ideal perfeito que eu criei na minha mente de marido perfeito. Ele nunca vai alcançar. Porque é uma coisa minha, uma projeção minha do que eu acho que é certo, do que eu acho que é correto, do que eu acho como deveria se comportar. E é por isso que muitas relações não são saudáveis, as pessoas não se dão bem, por causa dos ideais que elas criam para aquela situação. E a gente tem que aprender a trabalhar muito isso, sabe? De aceitar o outro, de aceitar que o outro é assim, de aceitar que o outro decidiu fazer esse tipo de coisa. Eu não tenho nada a ver com isso. Por exemplo, quer um momento confessionário meu? Às vezes eu me incomodo bastante com algumas atitudes da humanidade. Por quê? Eu, Elizabeth, trabalho para despertar as pessoas, certo? Para que as pessoas elas se conectem mais com esse divino que há nelas.
E isso inclui ser mais amoroso, ser mais bondoso, ser mais íntegro, ter valores realmente. E aí, às vezes, eu vejo, por exemplo, na mídia, pessoas que através da sua profissão, estimulam os outros com, dentro dos meus conceitos de certo e errado, coisas que não são agradáveis para mim, né? Por exemplo, as roupas muito sensuais, movimentos que estimulam o desejo, né, do outro. E eu olhar aquilo sem julgamento, para mim ainda né, é um trabalho que eu faço bastante, porque eu penso assim, poxa, não é a minha escolha de vida. E eu tenho que respeitar a escolha de vida daquela pessoa. Quem sou eu para ficar julgando? Porque eu, dentro da minha escolha de vida, gente, ainda cometo bastante erro. Ainda erro, ainda me estresso, às vezes me zango, às vezes fico triste, às vezes fico desanimada. E aí eu me acho que sou, né? Aquela história do ego espiritual. Acho que sou mais evoluída ao ponto de estar julgando o outro, porque o outro tem esse tipo de postura. Se não é um cuidado que a gente tem que fazer. E a diferença é, eu estou sempre me observando para que eu faça essas atitudes, mas eu entenda que eu estou fazendo. Não sai no automático. Ai, fulano não devia estar fazendo isso, fulano não devia estar fazendo esse tipo de vídeo, fulano não devia estar cantando esse tipo de música, fulano não devia estar dançando desse jeito. Esse cuidado, eu estou falando que eu tenho, vocês deveriam ter, porque são escolhas das pessoas e a gente não tem nada a ver com isso. A gente tem que fazer a nossa parte enquanto ser humano. Se eu me julgo tão evoluída e fico julgando o outro, ai não, mas eu busco o despertar espiritual. Ah não, mas eu sou treinadora. Ah não, mas eu mudo a mentalidade da humanidade. Sim, linda e maravilhosa e fico julgando o próximo. Não é assim que muitas e muitas pessoas se comportam. E aí eu vou dizer, não é que a gente vai subir no pedestal e nunca mais julgar. Quem dera, né? Quem sabe um dia a gente chega lá. Mas, se você está tendo esse tipo de postura, como às vezes eu tenho, se observe para que você não dê voz àquilo. Para que você comece a eu digo, ir trocando essa mentalidade. De compreender que cada um, fazer igual a música da Chiquitita, cada um com seu cada pau. Será desse tempo aí, né? Sinto lhe informar que você perdeu um ótimo entretenimento, que era a Chiquitita. Mas é isso. A ideia é que a gente tem mesmo que estar se cuidando desse nossa mente. Porque, pô, se o comportamento do outro me tira do sério, se o comportamento do outro me tira da minha conexão com a centelha, porque eu fico julgando, e não tem como eu estar julgando um ser humano e estar em conexão com Deus. Então, vale a pena? Isso me torna independente? Eu ser independente é eu estar em conexão com Ele, feliz, independente do que esteja acontecendo na minha realidade, no meu dia a dia, no que eu estou vendo. Entenderam onde é que eu quero chegar? Então, por exemplo, quando eu falo de ter clareza mental, ter conexão com Deus e sempre fortalecer essa conexão, porque às vezes eu saio do eixo, às vezes eu deixo o ego tomar conta de mim, é minha prioridade ter essa conexão, manter essa conexão com Deus todos os dias. E se é minha prioridade, né, eu tenho essa clareza, lembra que um dos passos das atitudes é ter clareza? Se eu tenho clareza de que é isso que eu quero na minha vida, então eu vou buscar manter isso na minha vida. E se o julgamento me afasta disso, então eu devo parar, evitar julgar as pessoas, tá certo? E esse foi o momento. Parei um pouco o vídeo para mostrar para vocês que eu também julgo. Não, palma não, que isso não é bonito não. Bora lá. A doida, ela mesmo fala, ela mesmo se responde. Depois que tem 3 filhos, desse jeito também. Quinto, cultivar sentimentos de amor, alegria, compaixão, empatia, gentileza, bondade, paz de espírito. Ora, mas você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com ser independente. Tem a ver quando você cultiva esses sentimentos dentro de você, você entra em conexão direta
com esse divino maravilhoso que existe em nós, que faz parte de nós e que somos nós. E quando eu estreito esses laços e quando isso é minha prioridade, eu sou independente. Porque eu não fico mais preso às crenças da matriz, às crenças da sociedade, esses paradigmas que nos impede de muitas vezes sermos nós mesmos, sermos felizes, sermos livres, né? Eu tô preocupada em agradar quem? Ele. Em fazer quem florescer dentro de mim? Ele. E não é uma relação de prisão, não é uma relação de obrigação, é uma relação de amor. Por amor a Deus, por amá-lo tanto e por sentir tanto esse amor dele dentro de mim, é que eu quero me tornar um ser humano melhor. Porque eu vou compreendendo nesse processo que esse amor que é dele faz parte de quem eu sou também. Entende? E isso me faz sentir livre. Porque olha como é interessante. Quando você se sente amada, você se sente livre para ser quem você é. Imagina aí que você é amado do jeito que é. Você não precisa falar bem, você não precisa ser a melhor professora do mundo, você não precisa ter 30 mil alunos, você não precisa ter ganhado o prêmio Nobel de alguma coisa para ser amada. Não é que essas pessoas não são amadas, tá? Estou dizendo que você não precisa disso para ser amada. Você é amada, amado e ponto. Não interessa o que você faz ou o que você deixa de fazer. E isso é maravilhoso. Isso nos dá leveza para sermos quem queremos ser. E aí isso nos deixa livre e nos deixa independente, tá bom? Gostaram da dica? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, peço para você que compartilhe com algum amigo seu, alguma amiga, algum grupo de família, para que eles também se sintam bem. Porque assim como você, as pessoas que você ama também merecem essa informação, merecem se sentirem bem, merecem aprender, né? Aprender como é que a gente vai deixando essa vida mais leve, mais gostosa, mais divertida. Porque esse é meu intuito aqui com vocês, tá bom? Beijos de luz. Lembrem de deixar o like, porque às vezes eu sei que vocês esquecem, tá bom? Beijos.